Uma das melhores formas da gente aprender é a gente colocar em prática, testar a nossa estratégia e ir fazendo ajustes à medida que a gente vai vendo o que funciona e o que funciona pra gente. Nem sempre o que funciona para a maioria funciona para você. Às vezes tem formas mais rápidas de você aprender, de você consolidar o conhecimento. Em vídeos pregressos a gente já falou do quê? Da grande dificuldade que principalmente o R1 tem quando ele começa a estudar radiologia, que ele não sabe como estudar, aonde estudar e como fazer para evoluir durante a sua residência. No vídeo de hoje a gente vai te dar um exemplo prático de como é que a gente vai fazer isso, pegando um tema do dia a dia. Dor na fossa ilíaca esquerda. Como é que a gente abordaria esse bloco para te dar uma visão geral, criar um mapa de análise e te preparar para todos os métodos de forma que você aprenda de verdade. Chega de conversa, vamos pro vídeo. First things first. As coisas importantes primeiro. Lembra que a gente já te mostrou esse slide em um vídeo anterior? Por que está fazendo e quem que está fazendo? São perguntas importantes. E o porquê que está fazendo é dor. Se a gente tem dor na fossa ilíaca esquerda. E quem é que está fazendo? É homem, é mulher, é jovem, é idoso? Qual o padrão da dor? A técnica. E a técnica a gente pode ampliar aqui. Está fazendo ultrassom, está fazendo tomo, está fazendo ressonância. Qual é a vantagem do ultrassom, qual é a vantagem da tomo, qual é a vantagem da ressonância. E nisso a gente está abordando desde o paciente que não tem acesso a métodos complexos de imagem, a pacientes que optam, que precisam que a radiação seja excluída, por exemplo, as gestantes, a gente vai dar sempre preferência por métodos que não têm radiação. Se o paciente é magrinho ou se ele tem um índice, um IMC maior, né, a gente sabe que o paciente com maior volume corporal, a análise pelo ultrassom ela fica um pouco prejudicada, e nos pacientes magrinhos, às vezes a ausência da gordura intracavitária dificulta a gente separar as alças das outras estruturas. Então há uma tendência a gente render bem com o ultrassom no magrinho e há uma tendência a gente render bem melhor na tomografia quando o paciente tem o IMC maior. Quais são as principais indicações para esse exame? Quais são as principais causas? Então, se a gente está falando de dor na fossa ilíaca esquerda, quais são as principais causas de dor na fossa ilíaca esquerda que você conhece? Faz uma lista ali, ó, vai para a literatura, vê o que é comum na literatura, mas principalmente aterriza isso no seu dia. O que é o mais comum que chega para você no eletivo, o que chega na urgência? Se você está na urgência, dor na fossa ilíaca esquerda, quais são os principais diagnósticos que você tem que ter no seu checklist? E dentre esses que estão dentro do seu checklist, quais que são os mais comuns? Você não pode ter dúvida nesse tipo de coisa, você não pode estar patinando em cima desse tipo de coisa. Primeiro, para a segurança do próprio doente. Segundo, para a sua carreira, para você ganhar mais confiança no que você está fazendo. Terceiro, para você fazer isso de forma mais rápida, mais efetiva e ter mais tempo para, abre aspas, descansar. Às vezes está fazendo isso de madrugada, então se você vai fazer no pinga-pinga, é melhor que você faça rápido, efetivo e volte para descansar, para você estar descansado na hora que chegar o próximo paciente no meio da madrugada. E depois disso tudo, você tem que saber colocar o que está vendo no papel. Então, principais causas que a gente tem que ter na cabeça ali na hora de avaliar a dor na fossa ilíaca esquerda paciente, você já fez a avaliação, mulher, homem, novo, velho. Se for mulher e principalmente se for jovem, você vai avaliar o quê? O ovário, porque é muito comum o cisto, às vezes quando ele ovula, rompe a cápsula, pequeno sangramento, pequena quantidade de líquido no fundo de saco posterior, processo inflamatório dessa região. Você tem que lembrar também que ovários podem torcer, então você tem que pensar em torção ovariana, você tem que pensar em doença infecciosa pélvica, né? Então isso tudo tem que estar na sua cabeça, e isso tem um perfil habitual, que é o quê? A mulher. Eventualmente você pode ter um endometrioma, você pode ter um foco de endometriose que justifique isso. Mais uma vez, se for mulher, você vai incluir o ovário na sua análise e tudo o que vem de ovário. Desde o mais simples, mais comum, que é um cisto fisiológico, a gestação ectópica, a torção de ovário e aí todas as patologias provenientes do ovário. Então perceba o seguinte, uma vez que você entra para analisar uma coisa, ela vai bifurcando como uma árvore de conhecimento. Você entrou no bloco de ovário, dentro de ovário, quais são as causas mais comuns?
É a mesma história do princípio de Pareto que a gente já falou para você antes. Os 20% que vão entregar 80% são isso aqui. Dentro disso aqui, você vai fazer outro Pareto. Quais são os principais disso aqui? Você não pode estar especialista em torção de ovário e não saber nada de cisto fisiológico. Então você vai estudar o mais comum, ganhar segurança no mais comum e depois estudar o mais crítico. A torção de ovário é uma patologia crítica. Diverticulite. Aí agora a gente já saiu do padrão habitual do paciente jovem para ir para onde? Para o padrão de paciente com mais idade. E aí a gente vai pensar em diverticulite. Diverticulose é diferente de diverticulite, entrando no bloco já dos divertículos, né? Então, dentro dos divertículos, você tem que saber identificar diverticulose e tem que saber identificar diverticulite. Dentro de diverticulite, você precisa saber identificar os principais padrões dessa patologia, se ela está perfurada, se ela formou abscesso, quais são as complicações possíveis, se ela fistulou, perfurou, fistulizou, formou abscesso. Isso tudo precisa estar claro na sua cabeça à medida que você entra nesse bloco. Agora a gente já entra para as patologias menos comuns da face ilíaca esquerda, que é a apendagite epiploica e a apendicite. É isso mesmo, apendicite. Ah, não, cito inverso total, não. Às vezes você tem um apêndice muito compridão que vai parar lá na face ilíaca esquerda. Ele pode ter dor referida pior na face ilíaca esquerda. Então não despreze. A apendagite epiploica, que é o que a gente vai abordar no vídeo de hoje, é uma alteração dos apêndices epiploicos. A gente já vai explicar isso. Ah, Rodrigo, por que você não falou de urolitise? Porque urolitise, cara, você tem que pensar em todo mundo o tempo todo. Usualmente tem o quê? Tem hematúria associada, tá? Mas o ureter, você sempre tem que analisar o ureter em qualquer caso de dor pélvica. Dor na pelve, vai olhar o ureter, beleza? Eu nem coloquei ele aqui porque ele é óbvio que você tem que fazer. Aí o paciente fez uma tomografia. O que a gente tem aqui? Uma tomografia com contraste oral. Hoje em dia, cada vez menos a gente faz contraste oral positivo, né? Geralmente é água. Às vezes no paciente da urgência a gente faz sem dar o contraste oral negativo ou neutro, né? No caso, se você fizer, você pode postergar uma necessidade de cirurgia. E aí você vai analisar todo o abdômen, obviamente. A gente tem vídeos te mostrando como fazer esse passo a passo. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai se ater aqui à fossa ilíaca esquerda. Então você está vendo os ossos ilíacos aqui, né? Que vão, os íleos, que fazem parte dos ilíacos, que vão compor os ossos da bacia. E aí você identifica o quê? Primeiro você identifica essa alteração grudadinha aqui no cólon descendente. O cólon descendente está preenchido pelo contraste. E o que é que você tem? Você tem uma formação elíptica ou oval, alongada, medindo aproximadamente uns 4 centímetros por 2,5 centímetros. Com o quê? A principal característica dela é que ela tem densidade de gordura central, um halo hiperdenso, né? Um halo denso e um borramento da gordura adjacente. Toda vez que a gente fala de densificação, adensamento, borramento da gordura, a gente está inferindo processo que aumenta a densidade da gordura. A gordura é pretinha e nesse caso estou falando de processo inflamatório / infeccioso que puxa líquido para a gordura e à medida que ele puxa líquido para a gordura por causa do processo inflamatório, eu aumento a densidade, então passo a ter uma gordura mais cinza, o que acaba me ajudando a identificar as patologias à medida que eu comparo essa área de gordura bem pretinha com essa área toda densificada. Se a gente olhar aqui, ainda tem um espessamento aqui do folheto peritoneal adjacente, né? Lembrando que a cavidade abdominal tem folhetos peritoneais, um peritônio parietal que vai estar grudado aqui e vai ajudar a dividir o abdômen em vários compartimentos. Nesse caso aqui a gente tem o folheto peritoneal logo aqui e aderido ao aspecto anterior do cólon descendente, a gente tem essa formação caracterizada por gordura central e adensamento, densificação da gordura periférica. Aí a primeira coisa que você vai fazer, no caso de você ter chegado ao diagnóstico de apendagite epiploica que estava lá na sua lista, é parar e se fazer algumas perguntas que são pertinentes à apendagite epiploica. A primeira é: qual seria o aspecto se esse paciente tivesse chegado para mim no ultrassom?
Então perceba, a gente já falou das vantagens do ultrassom, que ele é barato, que ele tem em todo lugar, que ele não usa radiação, ou seja, você pode usar na gestante com muita tranquilidade. No paciente magrinho ele vai melhor do que no paciente que tem um IMC maior. E aí, olha para cá, qual que é o aspecto? Gordura cercada por densificação da gordura. O que você espera ver então no ultrassom? Qual é o aspecto da gordura no ultrassom? Hiperecóico. Então você espera ver o quê? Uma área hiperecóica com uma fina linha hipoecóica periférica. Então você tem esse aspecto aqui quase que de dedo em luva, né? Isso é dolorido localmente. Então o paciente costuma brincar que na urgência confie nas dores de ponta de dedo, né? A dor que é na ponta do dedo, mas na dor que o paciente bota o dedo em cima e diz, doutor, é aqui. Quando ele falar para você, é aqui, vai lá em cima. E por que isso é importante? Porque você está acostumado a fazer aquele ultrassom de olhar fígado, olhar vesícula, olhar os órgãos onde você sabe que está, e nem sempre o que o paciente vai falar está naquele padrão de busca habitual. Pergunte para ele lá, ele está na sua mão, ele é seu parceiro, ele vai te ajudar. Aonde que está doendo? Ele vai dizer aqui. Aí você vai olhar com o convexo, nesse caso aqui, ó, tá analisando com o linear, lembrando que tá pertinho da parede, né? Então, se tá pertinho da parede, o linear, que tem uma penetração menor, porque a frequência do transdutor é maior, mas em contrapartida te dá muito mais detalhes, é melhor. Então, você vai ver essa formação com aspecto expansivo, dolorido, não compressível, com ecogenicidade que nos remete à gordura e eventualmente com um fino halo hipoecóico periférico que mantendo contato com quem? Com o cólon, nesse caso o cólon descendente, e isso vai te fazer pensar em apendagite epiploica. Outra situação é, eu não posso fazer tomo, eu não deveria fazer tomo. Por que eu troquei o não posso por não deveria? Que você sempre vai pesar o custo-benefício. Se a vida da paciente estiver em risco e necessariamente a vida do feto, do bebê estiver em perigo, você vai usar radiação. É um custo-benefício para você chegar no resultado. Agora, se você consegue chegar no resultado usando ultrassom ou usando algum outro método como a ressonância que não tem radiação, você vai preferir. Essa aqui nem estava tão difícil, ó. A paciente não tem um MC tão grande, você consegue fazer um acesso com ultrassom posterolateral, né, ou lateral aqui no abdômen, anterolateral na verdade. Então você entra com o transdutor aqui e você vai encontrar essa área. Aí a gente volta para cá, porque é muito comum R1, R2 ficar cabreiro aqui nessa situação. Lembrar que a ressonância ela é feita em sequências, e essas sequências tem vários tipos de sequências. Uma das coisas que é importante você saber tem sequências que priorizam o líquido e tem sequências que priorizam a anatomia. A sequência que prioriza a anatomia da maioria das estruturas é a sequência T1. A sequência que prioriza o líquido é a sequência T2. Usando as duas sequências, você pode aplicar algumas estratégias para identificar melhor os tecidos que você está analisando. Na tomografia você faz isso através da densidade. Na ressonância você faz através da intensidade do sinal, com uma vantagem. Você consegue aplicar estratégias que apagam o sinal de determinados tecidos. Uma delas, muito famosa, é a supressão da gordura. Você tem alguns métodos para fazer supressão da gordura, e quando eu digo supressão da gordura você pega uma sequência na qual você sabe que tudo o que está hiperintenso, que está branco, é gordura, e você aplica um sinal ali para anular aquela cor. Então o que é branco e é gordura numa sequência, nessa mesma sequência com saturação, a gordura vai perder sinal. Então fazendo um jogo, olhando essa mesma imagem aqui, olhando para essa área com densidade de gordura ou não, você consegue identificar, por exemplo, olha o subcutâneo para ficar fácil. O subcutâneo é gordura, você apagou o sinal do subcutâneo, ele ficou o quê? Preto. Então você tem certeza que aqui é gordura. E aí, no meio da gordura do peritônio, você identifica, grudado numa alça do cólon descendente, uma área hiperdensa com um centro hiperintenso com um centro hipointenso. Se o centro é hipointenso, isso me remete a quê? A gordura. Gordura com o quê? Processo inflamatório do lado, água, líquido. Por quê? Porque o processo inflamatório cursa com líquido. Agora vamos tentar juntar isso tudo para você não esquecer mais
sobre apendicite epiploica, lembrando que essa técnica de estudo você pode usar para qualquer coisa. Primeira coisa, o que é o apêndice epiploico? O apêndice epiploico é igual ao apêndice vermiforme? Não, o apêndice epiploico é uma projeção da gordura subserosa. Então você tem aqui o intestino, o grosso descendente, o segmento descendente do intestino grosso, e aí você tem a camada mais externa dele, que é a serosa. Você tem gordura subserosa que está coberta pelo quê? Pelo peritônio. Aí, nesse caso, ela tem esse aspecto de gordura. Quando ela faz um processo, muitas vezes de infarto, às vezes ela torce esse pedículo, lembrando que ela é uma gordurinha com aspecto de dedo, se ela torce o dedo, ela torce o pedículo vascular e aí ela pode infartar. Quando ela infarta, ela inflama, quando ela inflama, ela traz líquido e aí ela cursa com esse adensamento da gordura aqui do lado. Em que doente que acontece? Geralmente o doente é jovem. Qual é a localização mais comum? Aproximadamente 60% vai estar aqui, final do descendente / sigmoide, nessa transição. Então é uma doença mais comum do lado esquerdo. Só acontece do lado esquerdo? Não. Aproximadamente 30% vai estar lá onde? Vai estar ilho secal e cólon ascendente, mais na região ilho secal. Mas o mais comum é de que lado? Do lado esquerdo. Essas são perguntas importantes para a vida e para a prova. Porque à medida que você sabe onde que a patologia é mais comum, quando você tiver uma dor naquele lugar, ela tá lá no seu top patologias daquela região. Então ela tá no seu pareto para você analisar aquilo ali. E aí, obviamente, agora que você já sabe da localização mais comum, você vai saber estudar os principais diferenciais para essa localização. Você vai incluir aqui o ureter, vai lembrar se é mulher ou não, se for mulher vai incluir o ovário e todos os diferenciais do ovário e vai incluir também o que? A diverticulite. Vamos progredir. Agora que a gente já falou um pouco dos apêndices epiploicos, vamos te mostrar aqui, ó. Aqui é um desenho bonito lá, né? Todos os créditos aqui. A gente tem o cólon descendente, né? Você está vendo uma vista frontal do cólon descendente. O cólon descendente tem as austrações e tem os apêndices epiploicos, né? Então são essas projeções da gordura. São essas projeções da gordura aderidas ao quê? A parede externa, lá na serosa. Aqui tá mais fácil de você ver o líquido, né? Tá com um transdutor convexo aqui, fazendo um corte longitudinal de uma alça. E aí o que você tá vendo aqui é o quê? Hiperecóico com aspecto de... parece o pico do Himalaia aqui, né? As pontinhas brancas. Se é branco, a gente tá falando de quê? De gordura. Então a gente tem a serosa e o quê? Os apêndices epiploicos. Quando um desses caras torce, ele faz um processo isquêmico. Quando ele faz um processo isquêmico, ele infarta. Quando ele infarta, ele dói. Quando ele infarta, ele inflama. Quando ele infarta, ele junta líquido do lado dele. Não necessariamente esse líquido aqui, tá? Aqui provavelmente esse paciente tem assim de uma outra causa. Você vai fazer uma torção aqui e essa torção vai gerar um edema da gordura adjacente, que aqui está toda afastada porque está preenchido por líquido a cavidade. Agora, para a gente fechar, olha como é que isso vem na sua prova de título. Então, frente a tudo isso que a gente apresentou, essa aqui é uma coisa relativamente fácil de você abordar. Ele te mostra uma imagem, a imagem parece muito com a nossa imagem, uma tomografia também com contraste positivo, né, contraste oral positivo, e você vê lá na fossa ilíaca esquerda, uma dor na ponta de dedo, ó, grudado na parede da alça, uma projeção do apêndice epiploico, com aspecto de gordura central, cercada por um halo completo, aqui nesse caso, de densificação da gordura, espessamento do folheto peritoneal, principais hipóteses de diagnóstico para dor na fossa ilíaca esquerda. Você vai pegar a sua lista, excluiu os mais comuns, identificou uma, confere com o seu mapa mental do achado, pronto. Estou olhando para uma apendicite epiploica. Agora, a apendicite epiploica, o que faz com isso? Diferentemente da apendicite aguda, a apendicite epiploica é uma patologia limitada, né? Embora ela possa dar dor, ela limite o paciente, eventualmente ela faz ecostose e febre, ela é não cirúrgica. Então você vai medicar o paciente para dor, o colega clínico lá da emergência vai medicar o paciente para dor, e provavelmente isso vai ter autorresolução.
muitas vezes o paciente é enviado para casa com os sinais de alarme, ó, se você piorar, você volta, e isso aí vai caber o colega que está atendendo o paciente manejar. A sua função como médico radiologista é traduzir essa imagem não é um cálculo impactado no ureter, que esse paciente está em risco, não é uma torção de ovário, que esse ovário está em risco, não é uma diverticulite complicada, que esse paciente está em risco. Eu estou olhando para uma patologia que tem aspecto de apendicite epiplóica, que é uma patologia geralmente limitada e que vai resolver com o uso de medicamentos. Então olha para cá e qual é a pergunta? Qual a melhor conduta para o acompanhamento evolutivo? Então o que ele está querendo é que você faça o seguinte, que você veja a melhor forma de acompanhar esse paciente. Então a pergunta até é um pouco mais complicada, porque essa decisão acaba sendo do médico assistente, mas na prova de título muitas vezes eles querem cobrar o seu entendimento das consequências do que você descreve. Então o que ele sugere? Radiografia simples em 24 horas. Lembrando, a radiografia tem 5 densidades básicas para você avaliar. Esse é um achado pequeno, dificilmente você vai identificar isso aqui na radiografia. Então faz pouco sentido, se você precisou fazer o diagnóstico com um tomo, que você use uma radiografia para avaliar. Tomo com TC de abdômen total em 1 semana. Eu não vejo muita indicação disso, porque a gente já falou previamente que essa é uma doença autolimitada. Geralmente o paciente vai ser medicado e vai evoluir bem. E se ele vai ser medicado e vai evoluir bem, geralmente o quê? Não é necessário o controle evolutivo, porque o paciente evolui bem. Se você for, por alguma razão, cogitar que esse paciente esteja piorando, aí sim você vai indicar um exame, né? O paciente foi para casa e está piorando. Será que tem alguma coisa associada? Então, a princípio, a apendicite epiplóica ela não vai ser seguida, porque ela vai se autorresolver com medicações sintomáticas, e você só deve indicar a nova avaliação, principalmente se você for expor o paciente à radiação de novo, se tiver um sinal claro de piora. Beleza? Então, essa é a forma de você revisar todo o conteúdo. Então, qual o perfil do doente, quais as patologias que eu procuro aqui, dentro das patologias que eu procuro aqui, quais são as mais comuns, quais são os aspectos de imagem das mais comuns em mais de um método, para cada paciente, qual a vantagem de eu usar um método ou outro. Agora que eu aprendi a ver isso tudo, como é que eu coloco isso no papel e, de preferência, trago para a realidade e vejo como é que isso cai na prova, porque eu aproveito e fecho todo esse ciclo de estudos em cima de um tema. Espero que você tenha gostado do vídeo. É possível que ele tenha ficado um pouquinho mais longo do que eu esperado. Deixa seus comentários aqui embaixo, conta como é que você tem estudado, se essas dicas que a gente tem dado têm feito efeito na sua prática do dia a dia, e a gente se vê no próximo vídeo.